Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no lar de todos vocês, os protegendo, os guardando e os livrando de todo o mal. Amém? Meus irmãos, em uma das minhas leituras, hoje pela manhã, eu observei no livro de Salmo 62, no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 1, versículo 4. E eu achei interessante em passar para vocês uma pequena falha, um pequeno ato que muitas vezes qualquer um de nós cometemos, passamos por isso. Que se diz assim, dão deveras conselho a fim de dissuadir alguém da sua própria dignidade. Quantos de nós, eu mesmo, quantas vezes, em outros momentos posteriores, quantos de nós damos conselhos, chamamos às vezes a atenção de alguém, apontando nela a falha, o erro, e assim diminuindo naquela pessoa que às vezes nós demos o conselho, diminuímos a dignidade dela. Porque quando apontamos um erro, uma falha em alguém, dependendo do grau, da situação, a pessoa ela se envergonha, ela fica mal, se sente mal. Então aqui no Salmo 62, versículo 4, nos fala isso. Dão deveras conselho a fim de dissuadir alguém da sua própria dignidade. Então é uma coisa que nós, irmãos, devemos nos atentar. Pois muitas vezes apontamos erros, apontamos falhas em alguém, mas da mesma forma não reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, não é verdade? E continuando, tem prazer na mentira. É como aqui eu disse para vocês. Apontamos o erro do próximo e muitas vezes estamos mentindo para nós mesmos. Por quê? Porque também erramos daquela forma, se não mais. Se não mais. Aí eu te pergunto, se temos o direito de corrigir alguém, por que não temos então o direito de corrigirmos a nós mesmos? A nós mesmos. Por isso que devemos sempre nos olharmos no nosso íntimo e ver aonde está também os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, para que venhamos saber a como auxiliar, a como aconselhar alguém. Continuando a leitura. Com a sua boca abençoam, mas no íntimo estão invocando o mal. É outra questãozinha que acontece sempre com todos nós. Muitas vezes nós abençoamos alguém, mas no nosso íntimo nós desejamos o mal. Um exemplo,
Às vezes, por costume, uma pessoa te trata mal, te desrespeita. Aí você, por muitas situações, é assim, indiferente. Quantos de nós não falam assim, não, não tem problema, fique em paz. Deus te abençoe, viu? Você fala assim. Só que no seu íntimo, dentro de você, você está desejando todo o mal para aquela pessoa. Você às vezes quis passar da boca para fora uma boa imagem. Uma imagem que você tem controle, que você é uma pessoa calma, que você é uma pessoa íntegra. Mas e por dentro? Como será que é você? Então, por isso que aqui no Salmo nos diz isso. Com a sua boca abençoam, mas no íntimo estão invocando o mal. Aí eu te pergunto, meus irmãos, será que nós, seres humanos, sabemos perdoar? Porque muitos são os que dizem assim, não, eu perdoo. Não, eu perdoo. Mas perdoa mesmo? Ou só perdoa da boca para fora? Para fazer um papel de uma pessoa cristã? Não é verdade? Porque às vezes, por dentro, no nosso íntimo, onde quem está ao nosso redor muitas vezes não enxerga, a não ser nós mesmos e o nosso Senhor, ali dentro nós não perdoamos nada. Por dentro continuamos na mesquinharia de desejar o mal, de criticar, de tudo que não é bom. Por isso que eu sempre digo, meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos perfeitos, somos pecadores por natureza. Por isso que devemos sempre, todos os dias, buscar a Deus e pedir misericórdia ao Senhor Jesus Cristo pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas, e pedir para que Ele nos ensine a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, a tomar as decisões corretas, a expressar as palavras corretas, arrancar de dentro de todos nós aquela raiz de contenda, aquela raiz de maldade. Muitos de nós devemos reconhecer e não levar para o coração quando alguém está nos apontando uma falha, quando alguém está nos apontando um erro. Muitos de nós somos ignorantes e não aceitamos. Achamos que pelo simples fato de estarmos orando, de estarmos buscando a Deus, de lermos a Bíblia, de frequentarmos uma igreja, somos ignorantes o bastante para achar que somos diferentes, que somos puros em vista de muitos, quando na verdade não é assim que funcionam as coisas. Então, meus irmãos, eu quero passar esta mensagem hoje para vocês, que eu achei interessante. E um conselho que eu dou para mim e para todos vocês, para que não venhamos a cair na armadilha, nos laços que o inimigo, nesta ocasião aqui passada, não venhamos pecar. Não venhamos abençoar alguém e no íntimo estamos sendo ignorantes. Estamos sendo
cheios de maldade, não é verdade? Então, qual o conselho que eu dou para todos nós? Quando o inimigo colocar na nossa frente uma situação parecida com essa, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê sabedoria para que venhamos a resolver, a se esquivar desta situação que de alguma forma nos conduzirá ao erro. Como assim? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que se entrarmos em uma situação que perceberemos que não vai ficar bom, que vai nos irar, que vai nos roubar a paz, que nós obtemos forças para encerrar o assunto em questão de imediato. Se nós percebemos que aquele assunto vai roubar a nossa paz, vai tirar o nosso sossego, vai nos tirar da nossa zona de conforto e vai nos envenenar o coração, o ideal, o que seria, meus irmãos? Encerra o assunto, espera em um momento mais oportuno, em que ambos estão em paz, em que ambos estão em harmonia com Deus, para que venha resolver, para que venha conversar sobre o assunto. Porque muitos assuntos que se iniciam serenos, eles acabam se tornando amargos. Porque, como eu disse para vocês, muitos de nós, eu não vou dizer todos, mas muitos de nós somos ignorantes, somos orgulhosos, não aceitamos que apontem os nossos erros, as nossas falhas. Aí é onde acabamos nos tornando pessoas ruins, pessoas más. Então, ao contrário disso, o que nós devemos fazer muitas vezes, se não todas, quando alguém direcionar até nós, nos apontar um erro, nos apontar uma falha, que venhamos a ser humilde e agradecer. Agradecer por alguém ter se preocupado com você, ter se preocupado comigo, te apontado um erro, te apontado uma falha e te oferecendo a oportunidade de você se corrigir. Porque a pessoa, quando ela não é preocupada com você, quando ela não está preocupada com você, ela não vai te corrigir. Ela não vai apontar a sua falha. Ela quer mais é que você se complique, que você erre cada vez mais. Então, se alguém chegou até você e te apontou alguma dessas diretrizes, agradeça. Agradeça. E depois disso, reflita. Reflita se você tem mesmo esse erro, essa falha, mas não debata. Não debata, não critique. Antes de você refletir e ter a certeza que esta pessoa está correta ou equivocada. Naquele momento, como você vai se sentir ameaçado, vai se sentir humilhado, não retruque. Não responda. Pois você não teve o tempo ainda de digerir o que a pessoa lhe passou. É como a gente tomasse um choque. Dependendo do grau da acusação, é como se nós tomássemos um choque. E a reação de quando a gente toma um choque, a princípio, a gente fica assustado, a gente fica apavorado. Leva-se um tempo para a gente voltar ao nosso normal e analisarmos o porquê daquele choque,
o porquê daquele impacto. Tá bom? Meus irmãos, obrigado aí para quem acompanhou esse vídeo, tá bom? Espero que tenha servido assim como serviu para mim. Com certeza também servirá para muitos de vocês. Essa dica, esta orientação que eu tirei aqui da Bíblia, do Salmo 62. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.